Amém. Como é que está a visão dos irmãos? Estão enxergando bem? Foi proposital, porque o título da mensagem dessa noite é O que me impede de ter a visão? Os irmãos acompanharam durante a semana no alimento diário, e creio que, assim como eu, também deve ter mexido com o interior dos irmãos. O que me impede de ter a visão? E qual é a visão? Não é? Que visão é essa? O Senhor, na sua muita misericórdia e no seu grande amor por nós, ele tem duas visões que têm que ser governantes para cada um de nós. A primeira é a cruz de Cristo e a sua ressurreição. E a segunda é Cristo e a igreja. Ou seja, é Cristo e cada um de nós. Né? E essa visão é uma grande visão que, com outras visões complementares, vai nos conduzindo àquilo que é a vontade do Senhor. Mas eu pergunto aos irmãos novamente, será que todos têm visto a cruz de Cristo? Têm percebido o tamanho do poder da ressurreição do Senhor e da importância da igreja para o Senhor e para cada um de nós? Eu creio, irmãos, que todos nós que estamos aqui, um dia conhecemos o Senhor, tivemos a visão de Cristo crucificado. Não sei se todos nós temos experimentado. Obrigado, irmão. Se todos nós temos experimentado o poder da salvação do Senhor. E também não sei se todos nós temos a visão da igreja. A igreja que é a plenitude daquilo que tudo enche do Senhor. E o Senhor quer nos dar essa visão. E outra pergunta, o que impede de nós termos essa visão? Nos falta sinais? Nos falta palavra? Por que algumas pessoas não têm essa visão por completo? Isso é algo que nós temos que consultar no nosso coração. Eu tenho visto. Queria orar com os irmãos essa noite. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, pela tua infinita misericórdia, que a luz do teu evangelho resplandeça em nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa falar conosco. Tira tudo que nos impede de olhar para ti, para a tua cruz, para o poder da tua ressurreição que nos dá vida, Senhor, e também para a tua igreja. E nós, hoje, como membros do teu corpo, a tua igreja, clamamos a ti, Senhor. Alarga a nossa visão. Ó Senhor Jesus, é em teu nome que nós oramos. Queria dizer algo para os irmãos. Tome cuidado com os sinais que nós temos visto nessa noite. Aliás, no nosso dia a dia. Porque nem todos os sinais e milagres têm a essência da cruz de Cristo e do Senhor ressuscitado. E os sinais que saem disso, que fogem dessa esfera, dessa base, não vêm do Senhor. Nós estamos vivendo um mundo, uma época, cheio de sinais por todos os lados. Cheio de barulho, de fumaça, de coisas que nos impede de ver o nosso Cristo crucificado e a ressurreição do Senhor. Então, quando nós vemos o sinal, o milagre que está aparecendo nesse mundo, pense, tem a essência da cruz de Cristo? Tem algo a ver com o Cristo que um dia morreu na cruz por nós e se tornou o Espírito que dá vida e hoje habita dentro de cada um de nós? O Senhor tem nos dado sinais, irmãos. É um desejo do Senhor nos dar essa visão. E hoje nós vamos ver através da palavra que o Senhor realmente quer nos se mostrar para cada um de nós. Convido os irmãos para que possamos abrir nossas Bíblias para Mateus 16. Mateus 16, de 1 a 12, será o texto base para a palavra dessa noite. Mateus 16, versículo 1, diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Aqui nós vemos que esse grupo de pessoas, fariseus e saduceus, pediram um grande sinal vindo dos céus. Eles queriam ver algo grande, eles queriam ver algo que os impactasse.
Mas, olha como é perspicaz esses sinais. Aproximando-se os fariseus e saduceus, eles queriam tentar o Senhor. Esse era o intento do coração daquelas pessoas. Isso era o que estava no coração daquelas pessoas. Era o desejo desses fariseus e saduceus. Eles não queriam ver algo que mudasse as suas vidas ou que expusesse a sua verdadeira condição. Pelo contrário, eles queriam ver algo grande que, através disso, eles pudessem acusar o Senhor. Irmãos, aqui tem um princípio muito, muito rico para cada um de nós. Se você quer ver o Senhor, seja sincero com o Senhor. Permita que o Senhor veja a sua condição. E permite que o Senhor também mostre para cada um de nós qual é a nossa real condição. Dessa forma, só assim o Senhor poderá alargar a nossa visão. Porque o Senhor vê o nosso interior. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações. Por mais que tenhamos desejos que não agradem o Senhor já nos conhece. Então seria inútil nós escondermos aquilo que está dentro do nosso coração. E aqui eles continuam, né? Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade. Porque o céu está vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, os retirou. Aqui o Senhor, por conhecer o coração desses homens, eles falam: não vou te dar nenhum sinal. Nenhum sinal lhe será dado. Eles tinham a capacidade, assim como cada um de nós, de olhar para o tempo e saber: hoje vai chover, hoje vai ter tempo bom, né? Amanhã vai ter tempo ruim. Hoje nós temos a previsão do tempo aí que fala do tempo daqui 20, 15 dias, vai chover, não vai chover, ou até mais. Né? A gente tem tudo isso. Mas nós sabemos discernir quais são os sinais que nos mostram que a vinda do Senhor está próxima. Nós temos falado muito nisso, né? É até o título dessas mensagens, né? Está próximo o fim, então virá o fim. Mas eu pergunto para os irmãos têm percebido realmente que está próximo a volta do Senhor? Ou é simplesmente um modismo, ou seja, algo que a igreja vai falando, e a gente vai caminhando sobre essa falar? Ou você tem a visão de que realmente a volta de Cristo está próxima? Aqui o Senhor chama essa geração, onde é uma geração má e adúltera. Uma geração que tem o coração duro, que não cria no Senhor, e que amava muitas outras coisas, menos o Senhor Jesus. E ele fala: porque essa geração era má e adulta, o Senhor fala: não vou te dar um sinal, a não ser o sinal de Jonas. Nós vamos ver um pouquinho mais do sinal de Jonas, mas o sinal de Jonas, na sua primícia, é o arrependimento. Trazer o arrependimento. Muitas vezes nós olhamos para a nossa condição e falamos: eu preciso me arrepender do quê? Uma certa palavra um dia tocou no meu coração. O irmão compartilhou conosco, e ele falou que nós precisávamos nos arrepender do tempo que não passamos na presença do Senhor. Isso mexeu muito comigo. E hoje eu falo para os irmãos: você tem se arrependido de não deixar o Senhor te mostrar aquilo que Ele quer falar para você? Nós vamos ver pontos nessa palavra daquilo que nos impede de ter essa visão. Aqui o Senhor mostra que essa geração má e adúltera tinha um viver carnal. Um viver que buscava tudo que esse mundo oferece, menos aquilo que Deus queria falar com eles. Menos a essência de um Cristo crucificado, que um dia ressuscitou para que nós tivéssemos vida. E através dessa ressurreição, causasse transformação no nosso viver. E nos inserisse na igreja, para que dentro da igreja nós pudéssemos expressá-lo e fazer a tua vontade. É isso que o Senhor quer mostrar para cada um de nós. Mas essa geração não buscava isso. Eles não queriam isso. Mas eles queriam um grande sinal. E o Senhor falou para eles:
eu não vou lhe dar esse sinal. Nós abrimos as nossas Bíblias para Romanos 13. Romanos 13, a partir do versículo 11. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Não é mera semelhança, irmãos. Está falando com as pessoas que conhecem o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando o princípio cremos. O Senhor fala aqui, vós que conheceis o tempo, está na hora de despertardes do sono. Que sono é esse, irmãos? É a insensibilidade quanto ao pecado e quanto a tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Vivemos de uma forma insensíveis, não estamos percebendo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E o Senhor fala que a nossa salvação está mais próxima, mais perto do que quando no princípio cremos. Isso quer dizer que nós temos pouco tempo, irmãos. Pouco tempo. Alguns anos atrás a gente falava na volta do Senhor, a gente levava a nossa mente lá na frente. Alguns falavam, não vai ser para mim. Isso aí vai ser para... Tinha gente até que arriscava, 2000 e tanto, aí, dava umas previsões, a gente vê essas coisas. 2000 e tanto, não sei o que e tal. Mas a palavra nos diz que está próximo. Está próximo. E diz que quando nós cremos, era um tempo. E o tempo hoje mudou. Está escasso. É menos tempo. Versículo 12. Vai a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Aqui o Senhor fala de obras das trevas. E diz, revistamos das armas da luz. Obras, viver, diário, cotidiano. A gente está trabalhando, fazendo obras e tudo. E aqui ele fala desse viver carnal como obras das trevas. E ele fala também que nós precisamos nos revestirmos das armas da luz. Quem tem arma é para quê? Para lutar, não é? Então, são duas situações diferentes. Quando você vive em pleno dia, com clareza de visão, percebendo as coisas que estão acontecendo ao seu redor, você sabe que nós estamos vivendo dias de luta. Dias de luta, irmãos. E por ser dias de luta, nós precisamos estar preparados para essa batalha. As armas da luz. As armas da luz. Que é a palavra de Deus. Nos revistamos disso, irmão. E as pessoas que vivem dessa forma, por verem e conseguir discernir o tempo, têm uma visão lá na frente. E essa visão é de algo muito melhor do que esse mundo pode nos oferecer. Um reino inabalável. Algo que nada pode sobrepor esse reino. Algo criado para Deus, para aqueles que um dia viram o Senhor e se entregaram para o Senhor de uma forma que deixou o Senhor transformar as suas vidas. Essas pessoas têm a visão desse reino inabalável. Aqui ele ainda continua, andemos dignamente em pleno dia, nem em orgias e bebedices, não com impudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos de Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Ainda falando um pouco do viver desse mundo, das coisas que esse mundo nos oferece. Mas, em relação à visão, aquele que tem a visão tem algo preparado para ele no futuro. Esse reino inabalável. Hebreus 12 nos fala um pouquinho disso. Hebreus 12, 27, 12, 26. Que a gente possa pegar desde o início. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa
a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Aqui a voz do Senhor está falando que o Senhor vai abalar as coisas que podem ser abaladas. E o que pode ser abalado nesse mundo? Tudo que está à parte da palavra de Deus. Tudo aquilo que não vem de Deus, tudo isso pode ser abalado. E aqui é uma promessa, o Senhor fala que vai abalar. E eu falo para os irmãos, tudo que pode ser abalado, será abalado. Tudo que pode ser abalado, será abalado. E quando isso acontecer, o que vai restar? Somente a palavra de Deus. Nós precisamos ter visão disso, irmãos. Tudo que pode ser abalado, será abalado. Nós corremos atrás de fortuna, de riqueza, de bem-estar, de todas essas coisas, não tem problema. Nós precisamos buscar o nosso bem-estar pessoal, conforto para as nossas famílias e tudo isso, isso é normal. Mas qual é a sua visão governante? O que te governa? O que ganha o seu coração? Se for essas coisas, você vai ser abalado de uma forma que talvez você não resista. Porque a pressão desse mundo e do inimigo de Deus é muito grande. Se nós olharmos para Pedro, queria dar um exemplozinho de Pedro aqui. Pedro, em Lucas 22, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Aqui o Senhor está falando nessa porção para os discípulos que ele seria traído, e logo após isso os discípulos começam a conversar entre si, dizendo, quem será o maior entre nós? Quem é o maior, o melhor? E eles vão conversando essas coisas, e certamente o coração do Senhor se entristece, porque eles não perceberam o que o Senhor tinha falado. Mas algo acontece aqui que precisa chamar a nossa atenção. Capítulo 22, versículo 31 diz assim, Simão, Simão, o Senhor Jesus falando a Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, para vos abalar, para vos sacudir como trigo. Aqui o Senhor fala para Pedro. E o Senhor ainda diz para ele, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, pois tu, quando convertertes, fortalece os teus irmãos. Nessa situação, eu pensando lá, preparando essa mensagem, eu certamente oraria diferente do Senhor. Aqui fala que o Senhor orou para que a sua fé não desfaleça. Na minha pequenez, eu oraria, Senhor, livra o irmão Pedro dessa situação. Não deixe que o inimigo faça isso com ele. Mas o Senhor não orou dessa forma. O Senhor orou para ele, né? Aqui, ó. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, pois quando te converterdes, fortaleça teus irmãos. Para a gente ganhar tempo, eu vou resumir para os irmãos. Logo após, Pedro se afasta do Senhor, o Senhor é preso, e Pedro vai acompanhando o Senhor de longe. E acontece aquilo que nós já conhecemos, ele nega o Senhor 3 vezes. O coração de Pedro fica tremendamente chateado, ele fica abalado realmente. Mateus fala que ele sai daquele lugar e chora amargamente. Amargamente, irmãos. Pergunta os irmãos, Pedro foi abalado? Com certeza. Talvez muitos de nós teríamos desistido naquele momento. Puxa vida, eu neguei o meu Senhor. Eu neguei aquele que morreu na cruz por mim. Eu neguei aquele que eu estou com ele há 3 anos e meio, e ele tem me dado tudo aquilo que eu preciso. Eu neguei o Senhor, ele estava abalado. Mas tinha algo que não deixou Pedro desistir. Mateus 16, o Senhor pergunta para Pedro, e tu? Quem fala que eu sou? E ele fala para o Senhor, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro tinha a visão de quem Cristo era. Os irmãos percebem que todas as vezes que nós formos abalados, se nós não tivermos a visão, nós desistiríamos no meio do caminho. Pedro chorava amargamente, mas o Senhor permitiu que ele fosse chacoalhado, despertado do sono. Para quê? Para que a visão que ele tinha no coração e na mente dele fosse governante naquele momento.
Mais tarde, quando o Senhor ressuscita, o Senhor vai falar, os irmãos conhecem, o Senhor vai lá falar especificamente com Pedro. Ele vai lá, Senhor, fala para o Pedro, Pedro, tu me amas, né? Aquela passagem. Mas se nós levarmos a nossa mente, imagina como é que não estaria Pedro naquela sala. Eu penso que ele estaria ali quietinho, num cantinho ali, bem, né? Fala, puxa, pisei na bola, né? E tal. Que deixa eu quietinho aqui, que o Senhor fala com os irmãos lá. Eu vou ficar na minha aqui. Mas o Senhor vai lá e fala especificamente com Pedro. Qual que era o teor da conversa? Amor. Amor. Os irmãos percebem que quando nós temos a visão do Senhor, o Senhor nos ama de uma forma que não tem como Ele nos ignorar, seja qual for a situação. Paulo, lá em Atos 26, ele fala para o rei Agripa, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo podia se defender de todas as formas porque ele era capaz. Ele era letrado, ele conhecia as leis, ele era cidadão romano. Mas ele não se defende dessa forma, pelo contrário, ele fala por aí, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. A visão que ele tinha era mais importante de que todo aquele conhecimento que ele tinha. E olhando para as coisas desse mundo, talvez se ele tivesse se defendido de acordo com as leis, ele não teria sido preso e seria solto. Mas por causa da visão que ele teve, ele não se defendeu dessa forma. Ele foi obediente a essa visão. Irmãos, isso é algo que nós precisamos perceber. Nós vivemos nesse mundo, a palavra diz que nós vamos ter aflições. Mas quando nós olhamos para essas aflições, como o Senhor está nos despertando desse sono, aí sim isso fortalece a nossa visão. Porque aí nós abrimos o nosso coração, deixamos as coisas de lado e permitimos que o Senhor possa trabalhar. E quando o Senhor trabalha, Ele trabalha com amor por cada um de nós. Outro ponto que nos impede de ter a visão é o Deus desse século. E abrir a palavra em 2 Coríntios, com os irmãos, 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, nos quais o Deus desse século, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória, perdão, irmãos, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus, a imagem de Deus. Aqui fala que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, aqueles que não creem. Não fala que ele cega o entendimento daqueles que não ouvem, ou daqueles que não viram, mas daqueles que não creram, dos incrédulos. E como isso funciona? Quem é o Deus desse século, a princípio? Nós sabemos que é Satanás, o inimigo de Deus. E ele não quer que nós vejamos o evangelho do Senhor. Por isso ele cega a nossa visão. E qual é a estratégia dele? Queria ilustrar essa passagem com 1 Samuel capítulo 11. Para a gente ver um pouquinho da estratégia do Deus desse século. No capítulo 10 de Samuel, aqui o povo rejeita o governo de Deus e pede a Samuel, fala com Deus que constitui um reino, um rei sobre nós. Aqui o povo deixa o governo de Deus e pede que um homem, como qualquer um de nós, se torne rei sobre eles. Esse versículo está em 10:19, diz assim, mas vós rejeitaste hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe disseste, não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, pondes-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Aqui eles pedem um rei. E logo após esse acontecimento, já começam as consequências disso. Capítulo 11, versículo 1, diz assim, então subiu Naás, o amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás, faze aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás, o amonita, lhes respondeu,
Farei aliança convosco sobre a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Aqui o povo estava perdido. Até então eles não tinham um exército, né, formado, um exército para poder lutar contra essas coisas. Estava começando. E Naás, o amonita, que em hebraico chama Nashrat, que significa serpente, né? O Deus desse século é Satanás, que é a serpente. Naás, o nome Nashrat significa serpente. O povo fala com ele: não venha sitiar sobre nós, não venha lutar conosco, nós te serviremos. Mas faz uma aliança conosco. O povo facilmente se entrega a Naás. E Naás fala: eu vou fazer aliança com vocês sobre a seguinte condição: que seja vazado os olhos direitos de todos os homens de Israel. O porquê disso? Aí está a estratégia do inimigo de Deus. Para lutar, você precisa de visão, né? E quando você vai à luta, principalmente naquela época, precisávamos de 3 instrumentos: da espada, do capacete e do escudo. E como é que funciona a estratégia da guerra? Você precisa saber se defender para poder atacar, não é? Quando os homens punham o escudo na frente, com a mira para atacar, eles tinham a mira no olho direito. E o rei, sabendo disso, ele furava o olho direito do povo de Israel, eles perderiam a capacidade de atacar, de resistir. Seriam facilmente dominados pelo rei. Aquele rei era esperto? Ele era. Ele tinha visão do que poderia acontecer com ele lá na frente? Ele tinha, por isso ele fez isso. E assim como ele, o Deus desse século, é da mesma forma. Ele quer que nós percamos a capacidade de resistir aos ataques do inimigo. Como ele faz? Cegando o nosso entendimento. Assim como Naás. Esse povo não tinha a ideia do que Naás estava fazendo. Eles queriam apenas se entregar e não serem mortos. Mas hoje, nós vivemos dias de lutas. Se você perder a visão que o Senhor tem dado para você, facilmente você será dominado pelo Deus desse século. Amém? Vamos continuando, vamos abrir nossas Bíblias, voltar para Mateus 16, que é o nosso texto base. Senhor Jesus. Ainda continuando a leitura de Mateus 16, a partir do versículo 5, fala assim: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aqui o Senhor larga aqueles fariseus e saduceus, passa para o outro lado do rio, e os discípulos estavam preocupados em levar pão. Né? Nossa, nós não trouxemos pão, tem apenas um pão. Aqui nós vemos que o Senhor usa situações cotidianas para nos dar experiências espirituais. E quando o Senhor fala conosco, nós precisamos estar atentos ao ouvir do Senhor. Pergunto aos irmãos: irmãos, tem nos faltado palavra de Deus? Não tem. O Senhor tem falado muito conosco. A palavra se tornou tão acessível para nós nos últimos tempos, e isso não é mera coincidência, não, pelo contrário, é arranjo do Senhor, porque cada dia mais nós vamos precisar da palavra do Senhor, de uma forma que nós temos no celular, nós temos na Bíblia, nós falamos uns com os outros, tem todas as ferramentas possíveis para que a gente possa tocar na palavra de Deus. E isso traz para nós uma advertência muito grande. Lá, naquele dia, no dia do Senhor, o Senhor te perguntar: você ouviu? Nós ouvimos. Não é assim? Então nós vemos que o problema não está na palavra. Não é verdade? O problema está em cada um de nós. A maneira com que nós recebemos essa palavra. A maneira que nós permitimos que a palavra do Senhor trabalhe no nosso interior. E quando essa palavra trabalha, a consequência disso é gerar transformação. Transformar as nossas vidas. Por isso, a visão que nos governa não é uma questão só de palavra, mas de um viver condizente a essa visão.
Porque uma vez que nós recebemos essa palavra com o coração aberto e cheio de fé, essa palavra vai causar transformação na sua vida, independente de você queira ou não, porque ela é a palavra de Deus. Amém? O Senhor nos diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Um versículo que nós conhecemos e falamos de cor, né? Todos eles, até pensei que não preciso nem anotar ele, né? Tá na cabeça. Mas esse versículo está cheio de coisas que nós precisamos estar atentos. A fé vem pelo ouvir. Os irmãos concordaram comigo aqui que nós temos ouvido a palavra, né? A fé vem ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E a nossa fé? Como está a nossa fé? Se nós temos ouvido a palavra, como está a nossa fé? Em Marcos 9, 22 e 24, por causa do tempo, capítulo 22, eu não vou ler com os irmãos não, mas queria falar, os irmãos conhecem a passagem. É uma passagem que tem um menino possesso de um demônio surdo e mudo, em que os discípulos não puderam expulsar esse demônio. Então o pai dessa criança, o pai desse menino desesperado, chega até Jesus e fala para ele: Senhor, se podes, salva o meu filho, ele está morrendo. Esse demônio, uma hora joga ele na água, outra hora joga ele no fogo, né? E ele causa convulsões, ele vai morrer. E o Senhor fala para ele assim: se podes, tudo é possível àquele que crê. Essa é a resposta de Jesus. Mas a resposta dele, que é mais impactante. Ele diz assim: Senhor, eu creio, mas ainda me ajuda na minha falta de fé. Aquela criança foi salva, o Senhor tirou, expulsou aquele demônio. Mas esse homem disse isso para Jesus: Senhor, ainda me ajuda na minha falta de fé. Eu creio. Nós sabemos que o Senhor tudo pode, irmãos, mas muitas vezes nos falta fé. E nós muitas vezes não reconhecemos diante do Senhor que nos falta fé. Vivemos uma vida velada. As coisas estão acontecendo ao nosso redor, as pessoas estão sendo chacoalhadas pelo inimigo de Deus, nas nossas casas, nas nossas famílias, onde seja. E muitas vezes nós não temos a condição de chegar: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha falta de fé. E quando isso acontece, irmãos, o Senhor tem caminho, ele tem condições. Você dá uma carta em branco para que o Senhor possa trabalhar na sua vida. E isso traz para nós visão daquilo que é a vontade do Senhor. Vocês lembram no início aqui de Mateus 16, aquela geração de fariseus? Eles queriam um sinal, um grande sinal. Mas Marcos 16 nos diz algo muito importante. Marcos 16, versículo 7, a parte A desse versículo. Aquela geração procurava um sinal, eles queriam ver um sinal, eles desejavam ter um sinal. Mas olha o que a palavra de Deus diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Os irmãos percebem? Irmãos, nós que cremos no Senhor, nós não temos que sair correndo aí atrás de sinais dali, sinais daqui, pelo contrário. Esses sinais nos acompanham. É diferente. Por quê? Porque um dia nós cremos no nome do Senhor. Isso faz toda a diferença, né? A gente receber essa palavra cheia de fé, crendo realmente que é a palavra de Deus. E aí, o Senhor vai falar para você assim: eu tudo posso. Eu tudo posso. Basta você crer. E as coisas vão acontecer. Milagres, muitas vezes a gente ouve falar: hoje em dia o Senhor não faz milagres. Irmãos, ele faz, continua fazendo e vai continuar a fazer. Nós é que não percebemos. Mas se todos nós que estamos aqui hoje olharmos para trás e começarmos a perceber tudo aquilo que nós já vivemos, você vai perceber o tanto de milagre que o Senhor já fez na sua vida, irmão.
quantos milagres o Senhor já fez na minha vida, na vida de cada irmão e irmã. Voltando para Mateus 16, irmãos, o Senhor dirigiu a reunião de uma forma que talvez eu vou precisar da misericórdia dos irmãos. Eu queria poder concluir. Se eu precisar de uns minutinhos a mais, os irmãos tenham misericórdia de mim. Amém? Mateus 16. A gente viu que os discípulos estavam preocupados, né, que não trouxeram pão. Versículo 6, Jesus disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: por que não trouxemos pão? Né? O Senhor está falando de fermento. Aqui eu queria falar com os irmãos também sobre fermento. O fermento nós sabemos, né? Aquilo que leveda a massa torna a massa fofinha, grande, bonita, né? Aquilo. Mas algo que nós temos que estar sempre alertas. O fermento só chega até nós disfarçado, misturado. Se alguém te pegar aquela latinha de fermento e te der e falar assim, come, você não come. Né? Mas nós cansamos de comer fermento aí no pão, nas tortas, em todas as outras coisas. Disfarçado, misturado, né? De coisas boas. Né? De coisas bonitas, boas, gostosas. Isso é algo que nós precisamos perceber. E o Senhor fala para os discípulos, tome cuidado, acautelai-vos, foge do fermento dos fariseus e dos saduceus. A palavra nos mostra 3 tipos de fermentos. Aqui nós vemos dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Mas de primeiro, eu queria falar com os irmãos sobre o fermento dos fariseus, que está em Mateus 23. Um pouquinho para frente aí. Esse capítulo, né, é muito conhecido, porque é o capítulo dos 7 ais. Né? O Senhor fala, ai de ti, escribas e fariseus, 7 vezes. E quando o Senhor fala ai na Bíblia, irmãos, toma cuidado, é ai mesmo. Né? Não é aquele aizinho, não, é ai mesmo. E aqui, o Senhor fala para esses fariseus, né? Versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Preste atenção. Fazei e guardais, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui o Senhor está falando desse grupo de cristãos daquela época, né? De religiosos daquela época. E o pecado, o fermento desses homens eram a hipocrisia. Um viver de aparência. Viviam de uma forma diante das pessoas, mas como o Senhor dizem, fazei e guardais, pois tudo quanto eles vos disseram. Eles conheciam a lei de Deus. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Eles falavam, eles conheciam, mas viviam totalmente o contrário daquilo que era a lei de Deus naquela época. O Senhor continua no versículo 4. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. O peso da religião. Não pode isso, não faz aquilo, não pega isso, não pode, aquilo não dá, aquilo não está certo. Ó, irmão, você está em pecado, você está isso, você está desse jeito, colocando aquele peso. Mas não agia nem com um dedo para poder entender a condição da pessoa que ele estava colocando aquele peso. Irmãos, esse fermento é daquela época, mas existe hoje ainda. Viu? Não é só daquela época, não. Existe. Versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. O filactério era uma coisinha de couro que eles punham trechos da lei, e quando eles iam orar, eles punham na testa aqui, né, e faziam questão das pessoas ver. Né, começava com aquelas caixinhas petitinhas, mas muitos já tinham grandona para poder ser vistos, né, para estar orando a palavra. Hipocrisia, irmãos. Hipocrisia. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados pelos mestres dos homens.
amam ser reconhecidos, querem ser engrandecidos, importante, né? Ficam grandes. Mas aquele que vê em secreto é que nos recompensa, irmãos. O Senhor é aquele que nos vê em secreto. Não precisamos aparecer. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós somos todos irmãos. O Senhor nos vê em igualdade de condições. O amor do Senhor é distribuído da mesma forma, intensidade e quantidade para cada um de nós. E nós somos irmãos. Aqui o capítulo é grande, eu queria ler mais 2 versículos para os irmãos. Versículo 26, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai os dízimos de hortelã e do endro e do cominho, e tem negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Faziam coisas para aparecer, mas o que era mais importante? A justiça, a misericórdia e a fé, irmãos. Quem é que não precisa da misericórdia do Senhor? O André, esses dias, compartilhou conosco sobre a misericórdia, né, que se renova a cada manhã, né? O Senhor repete isso muitas vezes para que a gente saiba e conheça o tamanho da sua misericórdia. Quem é que não precisa da justiça de Deus? E quem é que não precisa de ajuda com a sua falta de fé? Eles negligenciavam essas coisas, não tinham importância para eles. Versículo 25, 24. Guias cegos, que coais os mosquitos e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas este por dentro está cheio de rapina e intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. A aparência. Buscavam a aparência. Se por fora tivesse bonitinho, limpinho, por dentro não importava. Aqui o Senhor dá o exemplo do prato e do copo. Nós usamos o prato e o copo para nos alimentar. É algo que vai para dentro. Assim como nós alimentamos com a palavra. A palavra primeira causa transformação, causa mudança dentro de cada um de nós. Eles não preocupavam com isso, eles se preocupavam com o exterior. Esse é algo, né? A gente vai lá, mas o tempo não permite. Falar um pouco sobre esse viver hipócrita. Parece uma palavra feia, né? E é feia realmente. Né? Hipócrita no grego quer dizer ator, né? Encenação, atuação daquilo que é a fuga da realidade, hipocrisia. Agora vamos falar sobre o fermento. Nós vimos agora dos fariseus, dos saduceus. Voltamos um pouquinho a palavra no capítulo 22. Capítulo 22, a partir do versículo 25. Diz assim: ora, havia entre 7 irmãos. O primeiro tendo casado, vamos começar no começo, irmão, 23. Naquele dia, aproximando-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e a seu irmão. E o mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos se desposaram. Aqui eles não criam na ressurreição do Senhor. Lembra de eu falar para os irmãos no início que a grande visão que o Senhor quer mostrar para nós é Cristo crucificado, a sua ressurreição e a igreja. Eles não criam no poder da ressurreição do Senhor. Por que o Senhor ressuscitou? Para que ele pudesse habitar dentro de cada um de nós e vencer a morte, provar para nós que o poder da salvação é esse, de vencer a morte. Efésios fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados.
Essa condição só mudou porque o Senhor ressuscitou, nos dando vida e tendo misericórdia de cada um de nós. E esse povo não acreditava nisso. Se nós olharmos hoje para a nossa situação atual, para o mundo em que nós vivemos, esse mundo aí fora acredita na ressurreição do Senhor? Os irmãos já pensaram nisso? Esse mundo cheio de modernismos, que é o que esse mundo vivia, de ideologias, de tradições, filosofias, tudo moderno, tudo grande, tudo aparente, acredita na ressurreição do Senhor? Porque a ressurreição do Senhor tem um efeito muito grande. Quando você crê na ressurreição do Senhor, essa vida entra para dentro de você e te transforma. Você não é mais a mesma pessoa. E o que o mundo hoje prega é pelo contrário, você tem que ser totalmente independente. Você tem que ser aquilo que você é, a sua felicidade em primeiro lugar, custe o que custar. Custe o que custar. Nada pode mudar os seus pensamentos, você tem que ter liberdade de pensar dentro da sua caixinha, dentro daquilo que você gosta, daquilo que você é. Se você se sente dessa forma, você é dessa forma. Se você pensa dessa forma, você é dessa forma. E se você fala algo diferente, você é contrário, você é ignorante, você é retrógrado, você é tudo aquilo que eles detestam. Eles não acreditam na ressurreição. Amém? Vou falar menos. E o Senhor Jesus respondeu para eles de uma forma muito, muito interessante. Respondeu-lhe Jesus: errais. Vocês erraram. Não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Romanos 1, 16 e 17, assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Porque no Evangelho é revelada a fé em fé, e a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá por fé. O poder de Deus é o próprio Cristo, o próprio Evangelho. É aquilo que Cristo pode fazer por nós, aqueles homens não conheciam. E fala das Escrituras, né, que eles não conheciam a Escritura. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A geração que nós vivemos hoje não quer ser ensinada, sabe tudo. A geração de hoje não quer ser repreendida, quer ter liberdade para fazer o que quer. A geração de hoje não quer ser corrigida, quer ir e andar e fazer tudo aquilo que está na cabeça. O mundo que nós vivemos hoje não pratica a justiça, só pensa em si mesmo. Só pensa em si mesmo. E por fim, irmãos, agora esse outro fermento fala do fermento de Herodes. Está em Marcos 8. Marcos 8, versículo 15, diz o Senhor: preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Aqui no capítulo 6, nós temos uma porção de Herodes, vou resumir para os irmãos. Aqui Herodes prende João Batista, coloca ele na cadeia, e com isso ele achava que estava controlando João Batista, ele tinha João Batista na mão. E a palavra diz que toda manhã ele ia lá ouvir João Batista falava da palavra de Deus, e ele recebia essa palavra de boa mente. Ele gostava de ouvir a palavra de Deus. Mas ele achava que, tendo João Batista preso lá, ele tinha controle sobre as coisas de Deus. Mas mais tarde, ele saía daquele ambiente, onde estava João Batista, e ia lá ver a filha de Herodias dançar, desejar a própria sobrinha. Ao ponto de que ela um dia falou, dançando com ele lá, e falou: tudo que você quiser eu te dou. E ela pediu a cabeça de João Batista. E ele deu. Para a gente olhar essa figura de Herodes, Herodes achava que tinha tanto controle das coisas de Deus, quanto o controle do mundo. Ele tinha ganância de poder. Ele achava que podia conciliar as duas coisas. Ele gostava de ouvir a palavra de Deus, mas ele vivia no mundo como se nada acontecia.
controle das coisas de Deus e controle das coisas do mundo. Ora, misturava as duas coisas. Os irmãos acham que isso é possível? Controlar as coisas de Deus? É possível nós estarmos num ambiente onde o Espírito nos dirige, nos guarda, nos governa, e nós sairmos desse ambiente e vivermos plenamente as coisas do mundo? Irmãos, é possível. Por isso o Senhor registra. Muitas vezes nós não nos envolvemos com as palavras de Deus de uma forma que o Senhor possa causar transformação em nós. E quando nós não somos transformados, nós vivemos no mundo lá da mesma forma. E o mundo nos reconhece como sendo um deles. Assim como Herodes. Herodes achava que podia controlar as duas coisas. Herodes achava que ele podia ir na reunião no sábado, que o resto da semana estava resolvido. Eu ouvi a palavra, tudo bem, agora minha semana chega a bota, vamos trabalhar, vamos buscar isso, vamos fazer tudo que vem na cabeça, vamos misturar tudo e vamos dali, vamos daqui. Domingo, ou no outro dia de manhã, eu vou lá ouvir o João Batista de novo, as coisas se resolvem. Se o mundo é assim, irmãos, e o Senhor relata na palavra, é porque nós precisamos nos acautelar, precisamos ter cuidado. E para terminar, vamos ouvir ainda o finalzinho de Mateus 16 aqui. Tem mais 3 pontos, irmãos, eu estou terminando. Prometo para os irmãos. Versículo 7 de Mateus 16 diz: eles, porém, discorriam entre si, é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorria entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda e nem lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães e de 4.000 homens, e dos cestos que tomastes? Aqui o Senhor fez ele lembrar da multiplicação dos pães, né? Vocês estão preocupados com o pão? Eu já resolvi o problema do pão lá 2 vezes, né? Na multiplicação dos pães. Mas a mente dele estava naquela esfera das coisas terrenas. Assim como nós, muitas vezes, estamos com a nossa mente na presença do Senhor, mas voltada pelas coisas terrenas. E o Senhor fala para ele coisas aqui, 3 pontos muito importantes. Fala assim: percebendo Jesus discorria entre vós, homens de pequena fé. Chama os discípulos de homens de pequena fé. Lembra do pai do menino lá, do menino que era possesso, quando ele fala: Senhor, me ajuda na minha falta de fé? E sobre não terdes pão, versículo 9, diz assim: não compreendeis e ainda nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5 peixes? O segundo ponto, falta de entendimento, de compreensão da palavra do Senhor. E o terceiro ponto, esquecimento. Facilmente a gente esquece daquilo que o Senhor tem falado para nós. Facilmente, irmãos, essa é a nossa condição. Aqui o Senhor nos dá 3 pontos que nós precisamos guardar em nosso coração: pequena fé, não entendimento, discernimento e esquecimento das coisas do Senhor. E o Senhor ainda encerra no versículo 12: então entenderam que não dissera que se cautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E eu queria ler mais 2 versículos para a gente terminar. João 14, 17. João 14, 17 diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, nós temos o Espírito da verdade, que está conosco e habita dentro de nós. E 2 Coríntios 2, capítulo 2, perdão, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são
loucura, e nem podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, João confirma para nós e diz que nós temos o Espírito, que ele habita dentro de nós e que jamais vai nos abandonar. E o versículo 16 diz: pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por quê? Porque nós temos esse Espírito dentro de cada um de nós. O Senhor nos deu condições para que a gente possa discernir tudo isso que esse mundo nos oferece, que a religião nos oferece, com sinais enganosos nos mostra, com tudo aquilo que nos impede de ter a visão. Porque nós temos o Espírito do Senhor dentro de cada um de nós. Nós só precisamos abrir o nosso coração e entregar ao Senhor e permitir que o Senhor transforme cada um de nós. Amém? Queria convidar os irmãos para a gente ficar de pé, para a gente orar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor, tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Remova tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Tira a dureza dos nossos corações. Ainda nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé. Nos dê discernimento, Senhor, da Tua palavra. Nos faz lembrar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem feito para nós, para que o coração e nossas atitudes, que com gratidão a Ti nós possamos louvar o Senhor. Não permita, Senhor, que nós sejamos negligentes à Tua palavra que o Senhor tem mostrado para nós. Mas nos constitui com o evangelho da glória do Senhor. Faz o Teu evangelho resplandecer em nossos corações. Faça com que vivamos e possamos viver nesse mundo todo cheio de trevas, como se fosse no dia, Senhor, com visão e clareza de entendimento. Nos ajuda, Senhor, a discernir aquilo que não vem de Ti, Senhor. Ó, Senhor, te peço, visita cada irmão e irmã, visita cada coração, cada família, Senhor, cada necessidade. Nós somos o Teu povo, Senhor. E ainda mais uma vez clamamos pela Esther, Senhor. Toda a situação daquela criança que pertence a Ti. Nós sabemos que o Senhor tudo pode, mas ainda, Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé. Cura aquela criança, Senhor. Ó, Senhor Jesus, obrigado. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos junto com os irmãos, em comunhão contigo e com a Tua palavra. Ó, Senhor Jesus, louvado seja o Teu santo nome. Amém.